Livro Eu e Minha Boca Grande, de Joyce Meyer. Capítulo 13. Uma língua que cura. Ouve, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios profetizarão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, honestas e de acordo com Deus. Não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para quem as entende, e abre seu coração, e justas para os que acham o conhecimento, e vivem por ele. Provérbios 8, 6-9. Essa passagem não deveria ser somente nossa confissão e testemunho, mas também nossa reputação, o que falamos sobre nós e o que os outros dizem de nós. Infelizmente, aprendemos na vida a falar com rodeios. Quando nos comunicamos, quase sempre, os outros não têm a menor ideia do que falamos. Devemos nos comprometer com a comunicação simples, direta, honesta e verdadeira. Como Tiago nos disse, bênção e maldição não devem estar juntas em nossa boca. Ao contrário, temos de ser como a mulher de Provérbios 31. Em nossa boca deve estar a instrução da bondade. Como filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, devemos manifestar os frutos do Espírito, principalmente a bondade, a benignidade, a mansidão e a humildade. Esta deve ser nossa disposição. Qual é a sua disposição? Como leão que ruge e urso que ataca, assim é o perverso que domina. Provérbios 28, 15. O Webster define a palavra disposição como o humor normal de alguém, temperamento, tendência ou inclinação habitual, ou a maneira comum de resposta emocional. Que tipo de disposição você tem? Você é normalmente feliz e de natureza boa, ou é rabugento e mal-humorado? Você é doce e bom, ou azedo e mau? Você é calmo ou fica furioso facilmente? Se fica, por quanto tempo? Você é positivo e entusiasmado ou negativo e deprimido? Você é despreocupado e fácil de agradar ou é áspero e exigente? Como mencionei anteriormente, parecia que eu estava rodeada de pessoas com disposição negativa. É difícil agradar as pessoas que têm esse tipo de disposição. Se já esteve com pessoas assim por perto, tenho certeza de que você sabe o que quero dizer. Parece que sempre querem alguma coisa a mais do que elas já têm. É como sentar-se para comer frango frito e ficar decepcionado porque o frango está frito, ao invés de assado. Esse é um exemplo muito simples, eu sei, mas tenho certeza que você entendeu. Uma pessoa com esse tipo de disposição é quase sempre chamada de rabugenta, mal-humorada ou urso. Qual é a sua disposição? Você é um urso rabugento ou é um ursinho de pelúcia? Disposição orgulhosa. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente, eu lhe asseguro, que não ficará impune. Provérbios 16:5. Pessoas com disposição orgulhosa são difíceis de lidar, porque são arrogantes demais. Não se pode lhes dizer nada, porque já sabem tudo. Têm tanta opinião que estão sempre na defensiva, o que faz com que não aceitem correção facilmente, porque teriam de admitir que estão erradas e isso é algo quase impossível para elas. Em meu ministério, o Senhor me usa para trazer correção por meio da sua palavra. A carne, geralmente, não se importa com isso, mas a correção é o que faz crescer no Senhor. Embora eu tente corrigir em amor, às vezes as pessoas não gostam, porque, sendo orgulhosas, resistem à verdade. Mas Jesus diz que é a verdade que nos liberta. João 8,32. Lembre-se, pessoas livres são pessoas felizes. Além de estar sempre na defensiva, pessoas orgulhosas quase sempre são ocupadas, tentando convencer os outros de que precisam mudar ou do que precisam fazer. Foi incrível aprender que não é meu trabalho convencer a ninguém.
Esse é o trabalho do Espírito Santo. Em João 16:8, Jesus disse que é o Espírito Santo quem convence as pessoas da verdade. Isso significa que não temos que tentar brincar de Deus na vida de outras pessoas. Mencionei como costumava fazer isso com meus filhos. Não sabia fazer como meu marido, que se baseava na palavra de Deus para dizer-lhe o que deveriam fazer e continuar com as minhas tarefas, permitindo ao Espírito Santo convencê-los da verdade. Quando precisavam ser corrigidos, pensava que era meu trabalho tentar convencê-los de que estavam errados e eu certa. Eu pregava e lhes fazia sermões durante horas, tentando fazê-los concordar comigo. Aquele tipo de abordagem, repetitiva e estressante, deixava as crianças ainda mais frustradas. Elas mal conseguiam me aguentar. Sou grata a Deus por curar e restaurar nossos relacionamentos. Pessoas orgulhosas sentem necessidade de convencer os outros de que estão certas e eles errados. O versículo de Provérbios ensina que esse tipo de relacionamento dominante e superior não agrada a Deus. Ele deseja que seus filhos andem em bondade e humildade, e não com arrogância e orgulho. Pessoas orgulhosas quase sempre são muito rígidas, o que explica por que são disciplinadoras tão severas. Elas têm sua própria maneira de fazer as coisas, e se alguém não faz do seu jeito, reagem de forma impetuosa, às vezes até violenta. Isso é assim que tem que ser feito. Se não, eu agi assim com meus filhos, e é por isso que meu marido, que havia sido um militar, disse que eu daria um bom sargento. No entanto, minha atitude com minha família não estava produzindo o resultado que esperava. Na verdade, estava fazendo o efeito contrário. Finalmente, pessoas orgulhosas quase sempre são complicadas. Embora a Bíblia nos chame a uma vida de simplicidade, elas sentem necessidade de transformar tudo em algo importante. Fazer uma montanha de cada montículo. Em parte, é porque tem de descobrir tudo. Tem de saber as entradas e saídas de cada situação e saber a razão de tudo o que acontece na vida. Todas essas coisas ajudam a explicar por que pessoas orgulhosas não são muito felizes e pessoas infelizes não conseguem fazer outras pessoas felizes. E a pergunta é: que tipo de disposição Deus quer que tenhamos para ser uma bênção para nós mesmos e para os outros? Deus nos deu um modelo que possamos seguir. Uma disposição tranquilizadora. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não condenará, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios, os povos fora de Israel. Mateus 12, 18 a 21. Como crentes, como filhos amados de Deus, criados à sua imagem, Ele quer que tenhamos a mesma disposição tranquilizadora do seu Filho Jesus. Muitos de nós cremos que se Jesus andasse num ambiente de contendas, levaria apenas alguns minutos para que trouxesse paz àquela situação. Jesus era de natureza tranquilizadora. Jesus era cingido de mansidão. Não queria provar nada. Não estava preocupado com o que as pessoas pensavam dele. Já sabia quem era, por isso não sentia necessidade de se defender. Embora outros ficassem preocupados com ele, sua resposta era sempre pacífica e amorosa. Esse é o tipo de disposição tranquilizadora que Deus quer para mim e para você. Esse é o tipo de língua que Ele quer que tenhamos. Uma que traga encorajamento, edificação e exortação, por onde quer que andemos. Somos assim ou somos rabugentos e cabeça duras? Somos humildes, simples e agradáveis ou orgulhosos, complicados e rígidos? Meu marido é uma das poucas pessoas que conheço
que verdadeiramente tem uma disposição tranquilizadora. Ele é tão tranquilo que me impressiona. Ele pode estar pronto para um cochilo, mas se eu lhe pedir que vá à mercearia, ele dirá: claro, irei agora mesmo. Se fosse eu, posso assegurar-lhe que minha reação seria completamente diferente. Geralmente, pessoas com esse tipo de disposição são encorajadoras e exortadoras. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor ou o que os outros estão dizendo ou fazendo. Parece que elas sempre têm uma palavra de encorajamento e bondade para compartilhar com todos. Essa é a maneira que Deus pretende que sejamos. É para isso que Ele nos deu a língua. Não para cortar pessoas em pedaços, julgar, criticar e condenar aqueles que discordam de nós. Como mensageiro de Deus, porta-vozes, embaixadores da paz, não devemos ser ásperos e duros, orgulhosos e arrogantes, rígidos e inflexíveis. Ao contrário, devemos ser tranquilizadores e mansos, simples e humildes, flexíveis e adaptáveis. Para ser da maneira que Deus quer que sejamos, seus representantes na terra, devemos nos despojar da nossa velha natureza e nos revestir da nova natureza, que é a natureza de seu amado Filho Jesus Cristo. Uma nova natureza. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, deixeis de lado, e descarteis vosso velho eu, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Tenhais uma mente nova e atitude espiritual, e vos revistais do novo homem, o eu regenerado, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Efésios 4, 22 a 24. Na versão King James, a declaração da abertura do versículo 22 diz: despojai-vos, concernentes à antiga conversação do velho homem. Embora a palavra grega anastrofe nessa passagem não seja mais traduzida como conversação, nas versões mais modernas, porque o significado dessa palavra em inglês mudou do tempo King James, que era comportamento. Ainda creio que haja uma ligação vital entre conversação e comportamento, que é um reflexo e expressão da nossa natureza. O Senhor me revelou que nossa natureza é vista por intermédio da nossa conversação. Significa que o tipo de pessoa que somos é revelado por nossa fala. Nossa natureza sai por nossa boca. Se tivermos uma disposição tranquilizadora, nossas palavras trarão essa tranquilidade às águas turbulentas. A Bíblia não diz que a resposta branda desvia o furor? Provérbios 15, 1. Isso é verdade. Se tivermos a disposição de deixar nosso orgulho e permitir que o Espírito Santo trabalhe, por nosso intermédio, como Ele quiser, em cada situação. Se estivermos dispostos a nos humilhar diante do Senhor, em mansidão e obediência, como Jesus fez, então a mesma natureza que motivou suas palavras e ações transformará nossa natureza e trará tranquilidade à nossa vida e à vida de todos aqueles com quem entramos em contato. Jesus chamou isso de tomar seu fardo sobre nós. A natureza de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu acalmarei e refrigerarei vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso, dócil e humilde de coração, e achareis descanso, alívio, sossego e refrigério para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, útil, bom, não áspero, difícil, pesado, mas confortável, gracioso e agradável. E o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Para ter a natureza de Jesus e manifestá-la, precisamos saber qual é a natureza dele. Cada um de nós tem uma natureza diferente. Não há dois exatamente iguais. Nossa natureza também muda à medida que passamos por experiências e ciclos da vida. Com o passar dos anos,
tenho visto a transformação em minha natureza e na do meu marido. Sou do tipo que tem uma personalidade briguenta. Pessoas com meu tipo de disposição são difíceis de agradar. Não serve. Elas têm de transformar tudo em algo importante. Tais pessoas não são muito felizes. Os mais felizes são os que enfrentam bem as coisas. São fáceis de agradar e se dá bem. São do tipo, deixe o barco correr. São ajustáveis e adaptáveis. Tais pessoas quase sempre trazem tranquilidade às águas turbulentas. Tenho de admitir que durante os primeiros 21 anos do nosso casamento, até que eu fosse cheia do Espírito Santo, meu marido era muito mais feliz que eu. Finalmente, comecei a alcançá-lo, porque tenho mais da palavra de Deus em mim agora do que antes. No entanto, mesmo depois de ser batizada no Espírito Santo, não houve nenhuma mudança instantânea, da noite para o dia, em minha vida. Mudança real não acontece fácil ou rapidamente. Você já aprendeu que se quer mudar, deve querer e querer tanto que se esforça para isso. Muitas pessoas gostariam de tomar apenas uma pílula e pronunciar algumas palavras mágicas numa noite e acordar na manhã seguinte completamente diferente, completamente transformadas. Isso não funciona dessa forma. Não existe santos da noite para o dia, ou ministros instantâneos. Se você e eu queremos ser diferentes de como somos agora, então temos de suportar alguns sofrimentos. Vamos ter de cooperar com o Senhor, passo a passo, enquanto Ele nos molda conforme sua vontade, transformando-nos gradualmente na imagem do seu Filho Jesus. No versículo 29 dessa passagem, Jesus descreve a natureza dele. Ele diz que é manso e humilde de coração. E continua dizendo que, se tomarmos seu jugo, sua natureza, e aprendermos dele, acharemos descanso. Quando começamos a tomar a bondade, mansidão e humildade que marcaram a vida de Jesus, acharemos descanso para a nossa alma. No versículo 30, Jesus descreve seu jugo, sua natureza como suave e bom, e não duro, pesado, áspero ou aflito, mas confortável, gracioso e agradável. Lembre-se, se estiver sob pressão, essa pressão não vem de Deus. Seu jugo não é áspero, duro, pesado ou aflito, porque sua natureza não é assim. Essa não é a forma de ser do Senhor. Essa é a forma de ser do diabo. E é dessa forma que se tornam aqueles que se submetem a ele. Jesus tem uma disposição pacífica e tranquilizadora. É por isso que a Bíblia diz que, se quisermos ser guiados pelo Espírito de Deus, devemos aprender a ser guiados pela paz. Colossenses 3,15. Se formos guiados pela paz, saberemos que estamos sendo guiados por Deus, porque Ele é a paz dentro de nós. Muitos crentes vão de um culto a outro buscando uma voz, procurando uma palavra de Deus. Com a direção do Espírito Santo, ministrei palavras de conhecimento, palavras de sabedoria e palavras de profecia em nossos cultos. Todo mundo gosta disso. Mas quando se trata de permitir que o Espírito Santo transforme nossa natureza carnal na natureza de Jesus Cristo, é outra história. É aí que os cristãos maduros são separados dos bebês espirituais. É aí que é revelado quem realmente quer ter um compromisso com Deus e quem não quer. É fácil permanecer do jeito que somos. É fácil continuar sendo áspero, duro e aflito, mas isso rouba nossa paz e alegria. Devemos aprender que, se escolhermos ser verdadeiramente felizes, teremos de ser como Jesus, tomar sua natureza sobre nós, ainda que Ele tenha tomado nossa natureza sobre si. Hebreus 2,16. Ásperos e duros ou doces e calmos é o que vai revelar se somos verdadeiros adoradores de Deus. Um óleo de unção, santo e perfumado. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluida, 500 ciclos, de cinamomo,
odoroso, a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliva, 1 hin. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto, segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Êxodo 30, 22 a 25. Você realmente quer ser ungido ou quer apenas gotas de unção do Espírito Santo? Você quer ser impregnado com a doce fragrância do Espírito de Deus? De acordo com a Bíblia, há uma fragrância espiritual que sobe de nossa vida, porque nós somos para com Deus semelhantes a o bom perfume que exala de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. 2 Coríntios 2,15. Essas coisas que vemos no Antigo Testamento são muito relevantes nos aspectos práticos do Novo Testamento. Os ingredientes do óleo da unção. Com ele, ungirás a tenda da consagração e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia para limpeza, com o seu suporte. Assim consagrarás, separarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo, separado para Deus. Também ungirás Arão e seus filhos, e os consagrarás, separarás, para que me oficiem como sacerdotes. Êxodo 30, 26 a 30. Tem um livro de Hannah Runard chamado Montanha das Especiarias. Ao ler essa passagem de Êxodo, comecei a me perguntar o que tais especiarias representavam. E então procurei-as naquele livro. De acordo com a autora, a mirra representa a mansidão, visto que a receita para o óleo da unção pede 500 ciclos de mirra. Isso representa uma grande quantidade de mansidão. Como vimos, mansidão é um dos atributos da natureza de Jesus Cristo. O cinamomo representa a bondade e o cálamo a suavidade. Então, se desejamos a unção de Deus sobre nós, teremos de ser impregnados de uma mistura de mansidão, bondade, suavidade e humildade. Cresça em Cristo e em amor. Digo, pois, que, durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Gálatas 4, 1, 2. Devemos crescer e tornar-nos maduros em Cristo, para reivindicar a herança completa que está separada para os filhos de Deus. No capítulo 4 de Gálatas, o apóstolo Paulo diz que quando um menor recebe uma herança, ela é entregue a um tutor, até que o menor atinja a maioridade. Como herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo, Romanos 8,17, temos uma herança em Cristo, mas até que deixemos as coisas de menino e cresçamos, essa herança é guardada para nós pelo Espírito Santo. Só recebemos as bênçãos de Deus quando atingimos a maturidade suficiente para lidar com elas. Uma maneira de mostrarmos maturidade é pelo controle da língua. Como vimos em Isaías 58, 6 a 9, temos de soltar as ligaduras da impiedade, desfazer as ataduras da servidão, deixar livres os oprimidos e despedaçar todo o jugo. Temos de repartir o pão com o faminto e recolher em casa os pobres desabrigados. Temos de cobrir o nu e não nos escondermos do nosso semelhante. O que o Senhor diz nessa passagem é que Ele quer que tenhamos o tipo de disposição madura do seu Filho Jesus. Uma disposição que não é egoísta e egocêntrica, mas que se importa com os outros. Como Isaías afirmou, então nossa luz romperá como a manhã, e nossa cura, nossa restauração, o poder de uma vida nova brotará sem detença. Nossa justiça, nosso relacionamento correto com o Senhor irá adiante de nós, conduzindo-nos à paz e à prosperidade.
A glória do Senhor será a nossa retaguarda. Clamaremos ao Senhor e Ele nos responderá. Quando tirarmos o jugo do meio de nós, o dedo que ameaça, quando pararmos de criticar e julgar os outros, quando lançarmos fora toda forma de falar falso, áspero e injustamente, então as bênçãos do Senhor virão sobre nós. É assim que nos tornamos verdadeiros adoradores, um aroma doce e suave para o Senhor. Uma fórmula para viver no reino, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, podridão e corrupção, das paixões, lascívia e ganância, que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, as promessas divinas, associai, tornai participantes com a vossa fé, a virtude, excelência, resolução, energia cristã. Com a virtude desenvolvei o conhecimento, inteligência. Exercitando conhecimento, desenvolvei o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança, paciência, persistência. Com a perseverança, desenvolvei a piedade. Com a piedade, desenvolvei a fraternidade. Com a fraternidade, desenvolvei o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós, aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias ungido. Nessa passagem, há uma fórmula bíblica para sair da carne e entrar na natureza divina, e para experimentar o verdadeiro viver no reino. Nosso relacionamento com Deus começa no pátio externo. De lá, passamos para o pátio interno e, finalmente, para o Santo dos Santos. Nossa vida cristã começa com o novo nascimento. Oramos na carne, lemos a Bíblia na carne, vamos à igreja na carne, adoramos na carne. E Deus aceita esse tipo de adoração, porque é Ele que nos leva ao nível em que estamos. Mais tarde, Ele dirá: é hora de passar para o pátio interno. Por intermédio da mensagem de santidade, a mensagem da santidade diz que antes Deus permitia certas coisas, mas agora não permite mais. Finalmente, chega o dia em que Deus diz: agora é hora de entrar no Santo dos Santos. Para entrar naquele lugar, toda a nossa vida deve ser colocada sobre o altar, diante do Senhor. Não podemos mais reservar as pequenas coisas que queremos para nós mesmos. Devemos desistir de tudo por Deus e nos tornarmos verdadeiros adoradores em espírito e verdade. João 4:23. Isso significa que devemos estar prontos para viver diante de Deus como Ele deseja, confiando que nos dará a graça para isso. Filipenses 2:13. Nessa passagem, a primeira coisa que nos é dita é que devemos tomar as promessas de Deus e zelar por elas. Muitas pessoas estão paradas bem no início. Elas nunca vão além das promessas de Deus. Andam por aí citando promessas a vida inteira, mas nunca zelam ou se esforçam. Por isso, nunca vem o cumprimento dessas promessas. Para crescer na verdadeira maturidade cristã e cumprir a vontade e o plano de Deus para a nossa vida, devemos decidir terminar a carreira que nos está proposta. 2 Timóteo 4:7. Haverá coisas que virão para nos desencorajar e nos fazer desistir, mas devemos ser determinados e zelosos. Devemos acrescentar fé ao nosso zelo, que por sua vez desenvolve a virtude ou a excelência. Há momentos em que o Senhor dirá: você não pode mais ser preguiçoso, desleixado, indisciplinado. Você tem de exercer excelência, determinação e energia cristã. Essa excelência desenvolve o conhecimento, que produz o domínio próprio. Isso significa que não podemos mais fazer o que queremos, mas devemos ser comprometidos, como Jesus, para fazer a vontade do Pai. Uma vez que desenvolvemos o domínio próprio,
Ele, por sua vez, nos leva à firmeza, que é a paciência ou resistência. Paciência não é apenas a capacidade de esperar, mas a capacidade de esperar com uma boa atitude. Enquanto esperamos, nossa vida deve exalar aquele doce aroma diante do Senhor. Com certeza, é mais fácil exalar um bom aroma quando as coisas estão indo do nosso jeito. É muito mais difícil quando tudo está contra nós. Quando aqueles ao nosso redor estão tendo suas orações respondidas, enquanto as nossas próprias orações parecem não passar do teto. Nessas horas, pode parecer que Deus está surdo, que por alguma razão que não conseguimos entender, Ele se recusa a nos ouvir. Todos nós passamos por isso. O teste é: que tipo de fragrância exalamos enquanto esperamos? Nossa firmeza, nossa paciência e nossa resistência nos levam a algo chamado temor. É quando começamos a ser exposto a uma enxurrada constante de mensagens de santidade. Por quê? Porque Deus lida com cada virtude cristã, uma de cada vez. Ele está nos levando a algum lugar. Deus está nos levando para si mesmo, capacitando-nos a permanecer na sua santa presença. Ele está nos preparando para sermos usados por Ele no grande avivamento dos últimos dias. Depois do temor vem a afeição fraterna, que a versão King James chama de bondade fraterna. Esse tipo de afeição ou bondade fraterna produz o verdadeiro amor cristão, que é a tradução da Bíblia amplificada, da palavra grega ágape, que significa amor semelhante ao de Deus. Cingivos de humildade. Cingivos todos de humildade, como a veste de um servo, para que não possa ser tirada de vós, livres do orgulho e arrogância, porque Deus resiste aos soberbos, insolentes, presunçosos, jactanciosos, e Ele os frustra, se opõe e os derrota. Contudo, aos humildes concede a sua graça, favor, bênção. 1 Pedro 5,5. Na época que comecei este estudo sobre a língua, o Senhor me revelou, por intermédio dessa fórmula, que eu estava certa sobre ágape. Enquanto eu relembrava minha vida até aquele ponto, pude ver que o Senhor me sustentou em cada um dos estágios de crescimento cristão. Agora, ele dizia que era a hora de fazer como Pedro declarou, cingir-me com a humildade de Cristo. Creio que Deus diz isso para cada um de nós. Devemos cingir-nos com um manto de humildade, mansidão, bondade e suavidade. Devemos usar esse manto no mundo, agir como Jesus, exalar o doce aroma e ter uma personalidade tranquila. Depois que recebi essa mensagem do Senhor, eu estava ministrando em uma reunião e no final do culto, um homem veio até mim e disse: sinto que esta será somente uma confirmação, mas tenho uma palavra do Senhor para você. Ele continuou a citar esta passagem de 2 Pedro 1, 4, 9 e disse: o Senhor diz que você está na bondade e depois disso vem o reino. Como disse anteriormente, sou cuidadosa com as palavras de outras pessoas, mas neste caso não há como aquela palavra ter sido acidental. Ela me encorajou muito, porque acreditei que era uma confirmação do que Deus já tinha me mostrado. Esteja pronto para ser transformado. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando na palavra de Deus, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios 3,18. A mudança que precisa acontecer em cada um de nós não vem da nossa vontade, da nossa força ou das nossas boas obras. Ela vem de conhecer a Deus pessoalmente e intimamente. Nesse capítulo final, não ensinarei 7 passos para crescer no conhecimento do Senhor. Direi qual é a sua única responsabilidade. A confissão é boa, faz coisas na vida do crente, mas não muda o homem interior. Certos tipos de programas de oração são bons,
ajudam a desenvolver a disciplina espiritual, mas não muda o homem interior. Ler a Bíblia, frequentar a igreja e muitos outros exercícios são bons. São coisas que cada crente tem que praticar, mas elas não mudam o homem interior. Só existe uma maneira de mudar o homem interior: é colocar-se na presença de Deus e permitindo que Ele faça uma obra no seu interior. No momento, toda a Igreja de Jesus Cristo está trabalhando e se esforçando, tentando mudar. Deus me revelou que apreciaria muito se todos nós apenas o contemplássemos em Sua palavra e permitíssemos que Seu Espírito nos transformasse em Sua imagem. Nós, carismáticos, nos tornamos tão religiosos. Na verdade, temos nossa própria religião. Planejamos e programamos tudo em nossa vida espiritual. Não há nada de errado com a disciplina e a ordem. Mas se planejamos e programamos as coisas e deixamos Deus de fora, então temos um problemão em nossas mãos. A única coisa que vai nos transformar verdadeiramente é entrar na presença de Deus e esperar que Ele faça o que não podemos fazer sozinhos. Não estou desafiando você a sair e tentar ser bom, humilde, manso ou amoroso. Se essa é a mensagem que você captou deste livro, então você ficará frustrado. Essa mensagem não tem a intenção de trazer condenação para o que você é ou foi. É para trazer encorajamento para o que você pode ser, se quiser submeter-se ao Espírito do Deus vivo. O Senhor está procurando pessoas que desejam ser mudadas do que são agora para o que somente Ele pode fazê-las ser. O primeiro passo nesse processo envolve quase uma mudança no discurso. Isso foi verdade para Abrão e Sarai, que tiveram de aprender a chamar-se por nomes diferentes. Foi verdade para Moisés, que deu a desculpa de não poder falar adequadamente, dado o problema com a língua. Isso foi verdade para Isaías, que disse ser um homem de lábios impuros, que vivia no meio de um povo de impuros lábios. Isso foi verdade para Jeremias, que alegou ser jovem demais para falar pelo Senhor. Isso será verdade para você e para mim, se quisermos ser mudados. O Senhor fará nossa transformação e transfiguração de sua própria maneira e em seu próprio tempo, enquanto simplesmente tivermos comunhão com Ele no homem interior, experimentando o Senhor. Gostaria de compartilhar com você esta citação do livro chamado Experimentando as Profundezas de Jesus Cristo. Deus habita no seu espírito. Quando você aprender como é habitar lá com Ele, sentirá que a presença dele dissolverá a natureza de sua alma. E enquanto a dureza do seu coração derrete, fragrâncias preciosas exalam de sua alma. Pense nisso por um momento. Deus habita lá, no seu espírito, mas você tem de aprender a habitar lá com Ele. Produzir frutos não vem de frequentar a igreja, vigílias de oração, leitura da Bíblia ou confissão positiva, embora essas coisas sejam boas. Vem de conformar-se ao Senhor e permitir-lhe conformar-se a você. É sua divina presença que dissolve a natureza de sua alma, para que as doces fragrâncias exalem de você. Você quer mudar? Quer desistir de ser duro, áspero e aflito? Quer se tornar humilde, manso, suave e doce? Quer ser como Jesus? Então aprenda a ter comunhão com Ele, para que Jesus possa desenvolver em você uma língua e um espírito tranquilo. Conclusão: evita igualmente os falatórios inúteis, vazios, inúteis, torpes e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. 2 Timóteo 2,16. Neste estudo, tentei enfatizar a importância de quantas bênçãos e quanto prejuízo produzimos pelas palavras de nossa boca. As palavras são depósito de poder. E é por isso que há tantas passagens na palavra de Deus sobre o uso correto e errado da língua. Vê a lista de versículos. Para ilustrar
os muitos versículos sobre esse assunto, compartilhei várias experiências pessoais, realçando as lições que aprendi em minha vida e em meu ministério. Também compartilhei exemplos de algumas confissões pessoais que costumam aplicar da palavra de Deus às muitas situações da vida que encontramos em nosso caminhar cristão. É minha oração sincera que eles sejam de ajuda para que você obtenha controle sobre suas palavras e assim mude sua vida e circunstâncias para seu próprio bem e de todos aqueles com quem você convive. Evite toda conversa torpe, vazia, vã e inútil. Ao contrário, aprenda a falar como Deus fala. É a palavra de Deus falada em verdade e em amor que voltarão para Ele, depois de cumprir sua vontade e propósito. Mas para falar esta palavra em verdade e amor, seu coração deve ser sincero diante do Senhor, pois é da abundância que há no coração que a boca fala, para o bem ou para o mal. Você está preso por suas palavras, por suas declarações. Você também é julgado por elas. Watchman Nee disse uma vez: se você ouve uma pessoa, você pode detectar por suas palavras o espírito que está saindo delas. Por isso, é tão importante colocar um guarda sobre os seus lábios, para que o que sair deles não seja apenas verdadeiro, mas também bom, positivo, edificante e alinhado com a vontade de Deus. Você pode mudar sua atitude e comportamento, mas primeiro deve mudar seus pensamentos e palavras. E para isso você precisa da ajuda do Espírito de Deus. A atitude determina a ação. Se você verdadeiramente quer que sua vida seja completamente diferente, submeta-se ao Senhor e, em humildade, peça-lhe que o transforme na imagem e natureza de seu Filho Jesus Cristo. Ele está fazendo isso por mim, e se pode fazer por mim, Ele pode e irá fazer por você também. Deus abençoe você.